Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso estudo. O pessoal vai chegando, mas nós temos compromisso com o horário, não é isso? Porque temos que encerrar às 21 em ponto. Quem acorda cedo amanhã? Então, por causa de vocês, nós temos compromisso com o horário. Hoje, nós temos a obrigação de começar aqui um estudo no Apocalipse. Você pode abrir a Bíblia comigo, por gentileza, em Apocalipse? Hoje é a nossa primeira aula, primeiro estudo de Apocalipse. Nós iremos ver todo este livro, versículo por versículo. Particularmente, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Então, para mim vai ser assim, um prazer fazer esse estudo com vocês, né? Porque o Apocalipse é um livro pouco estudado, muito pouco estudado, mas com muita coisa pra gente hoje. Tem gente que tem medo. O que foi? Você tá rindo? Não, é que vai ser literalmente um estudo apocalíptico. Apocalíptico. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse, mas não é para ter. Esse livro aqui é para nos encher de esperança. Esse livro é para nos encher de esperança. E é por isso que nós vamos começar a estudar esse livro, porque é um livro que nos dá alegria. Só que ele não mente. Talvez seja por isso que as pessoas têm medo de Apocalipse. É um livro que nos dá esperança, mas ele não mente para a gente. Vou traduzir. É um livro que promete que tudo vai terminar bem. Podemos ir para Apocalipse 21 e 22 e veremos, que o novo céu e a nova terra já nos é garantido. A eternidade já nos é garantida, porém com muita luta e perseguição e dificuldade, e o mundo piorando, e os sinais da vinda de Cristo cada vez mais chegando. Então, se o crente quer um mundo cor-de-rosas até a vinda de Cristo, não entendeu a Bíblia, não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra de Deus. Se o crente não quer uma caminhada com pedras no caminho, não entendeu o que é ser cristão. E o Apocalipse não te promete uma caminhada fácil, mas um destino certo chamado eternidade com Jesus. Então alguns ficam com medo por causa da trajetória. Querem pular da conversão para a eternidade. Quem dera se fosse assim. Mas não é assim. Muita luta nos aguarda e o Apocalipse vai te mostrar isso. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas só porque eu já comecei. Nós temos 4 grandes inimigos. Nós temos inimigos. Quem? Meu vizinho? Não. Meu pai? Não. 4 inimigos do povo de Deus aparecem no Apocalipse. Vamos estudar todos eles. Dragão, besta do mar, besta da terra e grande meretriz. São símbolos. Dragão, a antiga serpente Satanás. Besta do mar, um sistema político contra o povo de Deus. Besta da terra, um sistema religioso contra o povo de Deus. E a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? Quando chegarmos em Apocalipse 17, nós veremos as possibilidades de interpretação sobre esta grande meretriz, que também é chamada de Grande Babilônia. Então, tem pano para manga aí para a gente estudar. Antes de começarmos, alguém quer orar por nós? Que coisa maravilhosa. Todo mundo quer orar, tá vendo? Um de cada vez. Ora por nós, Patrícia. Senhor, presida de cada um de nós, os teus irmãos. Amém, Deus. Derramar cada vez mais discernimento e entendimento da tua palavra em nossos corações. Que teu Espírito Santo possa transbordar em nós. Deus amado, que a tua bondade continue resplandecendo sobre cada família, com salvação, libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor continue derramando a tua graça sobre o nosso Deus, sobre a família dele, em nome de Jesus. Nos protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Vou pegar uma caneta aqui. Amém. Apocalipse, então. O que significa Apocalipse, né? O título, este nome que dá origem aí a este texto. Apocalipse significa para fora da sombra
ou então algo que foi descortinado. Se você quiser saber o significado da palavra revelação, então olha para você ver, o Apocalipse não é algo para estar encoberto, muito pelo contrário. Tem gente que diz, não, o Apocalipse está encoberto, são revelações profundas que não conseguimos acessar. É o contrário. Já o seu nome nos mostra que é algo que nos foi revelado. O Apocalipse é a história que estava na cortina sendo descortinada. A palavra Apocalipse traz a ideia de algo que está fora do obscuro, algo que nos foi revelado. Veremos aqui daqui a pouco, mas só a título de introdução, o Apocalipse te conta uma história. O livro de Apocalipse é uma história. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos muito bem que Cristo veio e virá mais uma vez em glória. Ele veio nessa terra como um cordeiro, mas ele voltará nessa terra como um juiz. O leão da tribo de Judá, que venceu a morte, virá nessa terra para julgar os homens e para estabelecer o seu reino eterno. A primeira vinda, ele veio para fazer expiação e propiciação pelos nossos pecados. Agora, na segunda vinda, ele vem para reinar eternamente, julgar os ímpios e dar galardão ao seu povo. Ele veio como um cordeiro, voltará como um juiz. E Apocalipse 19 mostra para nós um dos textos, ou talvez o melhor texto para falar sobre isso. Apocalipse 19, ele mostra para nós a vinda de Cristo em glória. Vamos chegar lá, mas com o cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, seus pés é como bronze de latão reluzente. Tudo isso tem significados. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu nome é Verbo de Deus. Quando chegarmos no capítulo 19, veremos um dos textos de Apocalipse que mostram a vinda de Cristo em glória. Só que veremos que na vinda de Cristo existem duas ceias, dois banquetes. O primeiro é o famoso banquete das bodas do Cordeiro. Quem já ouviu falar de bodas do Cordeiro? Está em Apocalipse 19. Só que no Apocalipse 19 nós também temos uma segunda ceia, outra ceia. Eu já vi muita gente pregando sobre a boda do Cordeiro, a ceia do Cordeiro. Mas nós temos a segunda ceia do Cordeiro, que é aquilo que irá acontecer com os ímpios, que é Deus julgando os ímpios na vinda de Cristo. Não se prega a segunda ceia, só se prega a primeira ceia. Mas aqui nós veremos o capítulo 19 inteiro. Resumindo, Apocalipse é revelação. Apocalipse é algo que nos foi mostrado. A ideia de Apocalipse não é dificultar a leitura. Pastor, mas por que tantos símbolos, tantas cores? Vou falar isso hoje ainda. Mas a ideia não é ter um texto difícil. Muito pelo contrário. A ideia é nos revelar coisas que outrora eram complexas. Então, Apocalipse nos traz a revelação das últimas coisas, ok? Quem escreveu foi o apóstolo João, o mesmo que reclinava aos ombros de Jesus, no peito de Jesus. O mesmo que foi o único que ficou na cruz, na crucificação de Jesus. Todos os outros. A gente condena Pedro porque negou, Judas porque traiu, mas todos os outros discípulos abandonaram Jesus. No momento da perseguição e da dificuldade, todos deixaram. João foi o único que ficou na cruz e ouviu de Jesus: filho, está aí tua mãe, Maria. Mãe, está aí o teu filho, João. Pastor, o senhor virou católico? Não, é isso que o texto está dizendo. E qual que é a ideia? João, cuide de Maria, porque possivelmente José já tinha morrido e eu sou o filho dela que estou morrendo, vou ressuscitar e vou partir para a glória. Maria, cuide de João, ou seja, seja uma família. João é aquele que é chamado de o discípulo do amor, né? João foi o segundo maior escritor do Novo Testamento. Quantas cartas nós temos no Novo Testamento? Não vale um Vitor. Quantas cartas nós temos no Novo Testamento, igreja? 17 não, 27.
Das 27, Paulo escreveu? Falei que não vale ouvido. 13. João vem em segundo lugar com 5 escritos. João escreveu o Evangelho, que dá o seu nome. Escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E também escreveu o livro de Apocalipse. Este livro tem 22 capítulos, 404 versículos. 22 capítulos. A Giovana, já achei que já ia contar. 22 capítulos, 404 versículos. Qual é a data deste livro? Qual a data deste livro? Há um debate na teologia de quando o livro de Apocalipse foi escrito. Existem alguns que acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70 da era cristã. Antes do ano 70. Por que eles acreditam nisso? Porque quem entende que o livro foi escrito antes do ano 70, compreende que todas essas profecias se cumpriram antes da destruição do templo em Jerusalém. Você sabe muito bem que Roma invade Jerusalém no ano 70. Coloca fogo na cidade, coloca fogo no templo. E isso é aquilo que chamamos de grande tribulação, pelo menos em Mateus 24. Esses são chamados de preteristas, ou seja, compreendem que todas as profecias do Antigo Testamento, do livro de Apocalipse se cumpriram antes deste fato, antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. E olha para você ver, esses, em sua maioria, compreendem que Jesus Cristo já voltou, mas essa volta de Cristo, ou a vinda de Cristo, seria em juízo contra a geração que rejeitou Jesus. A mando de Roma destruindo o templo seria a vinda de Cristo em juízo para os judeus. Nós não cremos assim. Nós cremos que Cristo ainda virá. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo e acreditamos que ele virá sim em juízo, mas também em glória. Acreditamos que ele instaurará o seu reino eterno e isso ainda não aconteceu. Então alguns entendem que João escreveu antes do ano 70. Por quê? Porque eles compreendem que todo o livro e todas as suas profecias se cumprem antes da destruição do ano 70. A maioria dos teólogos e a maioria dos estudiosos e os mais ortodoxos compreendem que o livro de Apocalipse foi escrito no final do 1º século. Alguns datam entre 90 e 96 depois de Cristo. Talvez é bem provável. Por que talvez é bem provável? Porque o texto mesmo não diz. Mas é bem provável, segundo alguns estudos, que João escreveu o Apocalipse já no final do 1º século, por volta do ano 90 a 96, quando o imperador era Domiciano. O imperador de Roma era Domiciano. O local onde João escreveu é chamado de Ilha Mortal, ou então Ilha de Patmos. É uma ilha na costa da Turquia que pertence à Grécia. Então, neste lugar, os piores bandidos, os piores inimigos de Roma eram colocados. Você sabe muito bem que Jesus chamou seus discípulos para serem mártires. Olha o convite de Jesus, ou melhor, olha a ordem de Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão meus mártires em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, discípulos, Jesus está assunto, ressurreto. Está para ser assunto aos céus. Atos 1, ele diz: João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1. E depois dessa fala, Jesus fala, mais uma vez, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, batizados com o Espírito Santo. Tem gente que acha que o batismo com o Espírito Santo é para ficar rodando na igreja, falando língua estranha, não é para isso. Tem gente que acha que o batismo com o Espírito Santo é para ficar curando os outros, com dom, etc. Não, isso é dom do Espírito, é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo é para uma coisa, é para você ser revestido de poder, selado com o Espírito,
para ser um apregoeiro do Evangelho. Quando Jesus mostra isso aos discípulos, ele diz: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão morrer pela causa. Vocês serão assassinados pela causa. E é exatamente isso que aconteceu com todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, exceto João. No final do primeiro século, João é colocado então nessa ilha de Patmos como inimigo do Império Romano. E aí, quando pensam que a boca do apóstolo iria ser calada, Deus dá a ele a revelação das últimas coisas. É muito fácil estar aqui nessa noite. Conversei com minha irmã hoje, ela falou assim: eu vou, cansada, mas eu vou. Eu falei assim: eu também estou cansado. Então vem que eu também estou cansado. Só que é muito fácil a gente vir para cá e estudar o Apocalipse, irmãos. É fácil, não é? Difícil é ser João, na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. Isso que é difícil. E eu não consigo entender, porque amando de um plano soberano de Deus, João vai parar numa ilha mortal e escreve o Apocalipse. E tem gente que acha que é um sacrifício estudar o texto do Apocalipse. Que geração é essa que nós estamos vivendo? Está meio invertido, não está não? Enquanto Deus cobra de João a ilha de Patmos, Deus cobra da gente um estudo bíblico de 1 hora, uma vez por semana. E a gente vem quando dá. O dia que der eu vou, o dia que não der eu não... E se não viesse, mas pelo menos estudasse Apocalipse em casa? Quer ver? Você que não pegou todo o estudo que a gente estava até agora, 1 Coríntios, você que não pegou todo ele, mas estudou toda a 1 Coríntios em casa, levanta a mão. 2 pessoas, 3, levantou para 3, 3 pessoas, de toda uma igreja, percebe? Nós precisamos levar a sério o estudo das Escrituras, porque João deu o seu sangue lá na ilha de Patmos, e nós estamos com essa carta aqui, graças a Deus por isso, ok, meus irmãos? Então não é sacrifício, nem favor para a igreja, nem favor para Deus que você está fazendo aqui, não. Você está fazendo, não é mais do que a sua obrigação, está aqui estudando as Sagradas Escrituras. João na ilha de Patmos, então, tem a visão daquilo que aconteceria na época de João e também na época futura. Por exemplo, olha aí o capítulo 1, versículo 19. Olha o capítulo 1, versículo 19. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Apocalipse 1, 19. Isso aqui é Jesus ordenando para João: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui nós temos então o cerne do livro de Apocalipse. Olha o que Jesus fala para João: escreve as coisas que vistes, as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, Jesus está dizendo para João que era para ele escrever as suas visões, mas as visões que João teve dizia respeito ao primeiro século, mas também as coisas que viriam depois do primeiro século. Por que é que eu estou falando isso? Porque nós temos 4 métodos de interpretação do Apocalipse. Você pode ler o Apocalipse com 4 óculos. Vou falar e vou repetir, fica tranquilo. Primeira ótica, você pode ler o Apocalipse com o viés do preterismo. Explico daqui a pouco. Você pode ler também com o viés do futurismo. Segundo. Terceiro, historicismo. Quarto, idealismo. Nós temos essas 4 formas de interpretar o Apocalipse: preterismo, futurismo, idealismo ou historicismo. O que seria o preterismo, primeiro? Quando você vai para o livro de Apocalipse, somente com a visão do preterismo, você vai dizer que tudo aquilo
que foi escrito no Apocalipse já se cumpriu. Ou seja, se cumpriu no primeiro século, pretérito, no passado. Então, os preteristas dizem que todas essas profecias já se cumpriram antes do ano 70. Lembra que eu falei isso? Antes da destruição de Jerusalém. Os futuristas vão o oposto disso. Vão pelo oposto. Se o preterista é aquele que entende que todas as coisas se cumpriram no passado, o futurista entende que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, tudo que nos é narrado e escrito vai acontecer no futuro. Qual futuro? Próximo à vinda de Cristo. Para os futuristas e tão somente futuristas, guarda isso, tão somente futuristas, o que nós estamos vivendo hoje aqui não tem uma relação tão clara com o Apocalipse. Mas próximo à vinda de Cristo, dada o período que vamos falar sobre ele aqui também, grande tribulação, é que a maioria das profecias do Apocalipse se cumpre. Então, preterismo, tudo se cumpriu no primeiro século. Futurismo, do capítulo 4 de Apocalipse para frente, tudo ainda vai se cumprir. Nada se cumpriu. É só para o futuro. Nós temos também o historicismo. Qual que é essa ideia? Por exemplo, é uma ideia muito defendida pelos adventistas do sétimo dia. O que seria o historicismo? Ao longo da história, o Apocalipse vai se cumprindo, sem a necessidade de um único personagem ou evento para as determinadas profecias. Cada época, então, teria uma besta do mar. Cada época teria uma grande meretriz. Cada época teria uma besta da terra. Em cada época teria os selos. Em cada época teria as trombetas. Tá dando para entender? O historicismo não narra para nós um personagem para ser a besta do mar, por exemplo. Um personagem para ser a grande meretriz. Não. Para eles, ao longo da história, o Apocalipse vai se cumprindo. Vai se cumprindo. Quem pensa assim, geralmente, até no período antes da Reforma Protestante, compreendia que a Igreja Católica seria a besta da terra, a grande meretriz também, alguns, e que o Papa atual de sua época seria o anticristo. Então percebe que não tem uma figura para cumprir a profecia. Ao longo dos anos vão se cumprindo as profecias. O idealismo é ainda mais nocivo. Não é nocivo a palavra? Que é perigoso, que vai te fazer mal, mas é tipo um veneno, vai te... O que o veneno faz com a gente? Envenena a gente? O veneno que envenena a gente? Eu esqueci a palavra. Não, eu esqueci a palavra. Mas, Contaminação. tudo isso aí. Tudo isso. Te contaminar. Eu acho que eu ia usar a palavra contaminar. Olha para você ver. O idealismo é muito pior do que todos eles. Então, das 4, nós iremos escolher aqui como vamos andar no estudo. Mas dessas 4, se você puder cancelar da sua cabeça uma, seria o idealismo. Por quê? Percebe que o nome do método já te ajuda. Ó. Preterismo, passado. Futurismo, só no futuro. Historicismo, ao longo da história. Isso aqui você decora fácil. Idealismo, no campo das ideias. Para um idealista, o que está escrito no Apocalipse não vai se cumprir. Mas é simplesmente para você ter ciência de uma briga entre o bem e o mal, por exemplo. Para o idealista, a ideia do Apocalipse não é te trazer uma ideia real, uma história real, algo real que vai se cumprir. Não. Para o idealista, o Apocalipse não passa de sugestões para que você se apegue a elas crendo numa realidade não física, mas espiritual. Deu para entender? Não, essa é completamente viajada e nós precisamos rejeitar o idealismo. Como uma heresia mesmo, né? Então, desses 4 métodos de interpretação, nós não iremos caminhar com o idealismo.
Também não iremos caminhar com o historicismo. Por que não? Existe um grande perigo no historicismo. O historicismo me faz querer encontrar personagem do Apocalipse no meu tempo, nos anos que eu estou. Por exemplo, o camarada que segue o historicismo, ele fica meio pirado, porque assim, não, eu não estou falando de política aqui não, só para você dar um exemplo, só para te dar um exemplo. Trump ganhou lá nos Estados Unidos, ganhou ontem? É o anticristo. É o anticristo. Não, o profeta está chegando no Brasil e é uma das duas testemunhas de Apocalipse 11. Então ele quer achar o cumprimento na sua época, no seu tempo. Isso é um perigo. É isso que os reformadores, aí eu falei dos falo dos reformadores, fizeram muito, apesar de Vitor, que é o chefe aqui, é o líder da história da igreja aqui da igreja, né? Mas que gosta disso da história da igreja. Mas apesar de a reforma protestante não ter o seu foco na escatologia, e sim na soteriologia, pastor, o que é isso? Escatologia, doutrina das últimas coisas. Soteriologia, doutrina da salvação. Apesar de a reforma protestante não ter o seu foco no fim dos tempos, e sim em como se dá a salvação do homem, os reformadores e os pós-reformadores diziam que o anticristo é o Papa. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam fazendo uma leitura do Apocalipse no seu tempo. Isso é um perigo. Porque daqui a pouco a gente sai aí nomeando as pessoas. A besta do mar é o PT. A besta da terra é a Igreja Católica. E a gente sai fazendo isso. Só que perceba comigo, isso não é saudável, biblicamente. Irmãos, quando se levantar a besta do mar... Pastor, por que você está falando tanto de besta do mar? Porque são os 4 personagens mais fortes do Apocalipse. Dragão, besta do mar, besta da terra e grande meretriz. Quando se levantar a besta do mar, a besta da terra, quando se levantar o anticristo, não haverá dúvida. Teremos clareza, segundo as Escrituras, de quem são. Então não dá para ficar especulando, como o historicismo faz. Então nós também abandonaremos o historicismo, apesar de ser a linha teológica de grandes reformadores, como Martinho Lutero, por exemplo. Irmãos, só uma coisa, o que grandes homens de Deus falaram só é seguido por nós se tiver respaldo bíblico. Não é porque foi um grande teólogo que falou que a gente segue. Não é porque foi um grande pensador que falou que a gente segue. Nós não somos aqui, Vitor, seguidores de homens. Nós somos seguidores das doutrinas da Escritura Sagrada. Ok? Então, idealismo, heresia. Historicismo, um grande erro teológico. Percebeu a diferença que eu citei? Idealismo, heresia. Historicismo, um grande erro teológico. E eu queria convidar vocês a caminharem comigo nesse estudo de Apocalipse toda quarta-feira às 20 horas, mesclando o preterismo com o futurismo. Mesclando o preterismo com o futurismo. E eu vou te explicar por quê. Para quem João escreveu o Apocalipse? A nós. Não. Da Ásia. João não escreveu o Apocalipse pensando no João Vitor. João Vitor vai estar lá na Lagoinha Mangabeiras. Vou escrever para a Lagoinha Mangabeiras. Para a igreja do século 21. Não foi isso. João escreveu para 7 igrejas. Assembleia de Deus. Não, estou brincando. Ele escreveu para 7 igrejas de sua época. De sua época. Abra comigo em Apocalipse 1 também. Eu pedi para você deixar ele aberto aí, 1, né? Versículo 11. Nós temos o destinatário da carta. Quem é o remetente da carta? João. Quem é o destinatário da carta? Olha o texto. As igrejas. Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós temos um destinatário para essa carta. As 7 igrejas da Ásia Menor. Paulo funda a igreja de Éfeso em Atos 19. E desta igreja surgem mais igrejas numa província romana chamada Ásia Menor. E para a Ásia Menor é que João está escrevendo o texto. Então é óbvio que esse texto tem que fazer sentido para os seus primeiros leitores. Quando você está lendo a Bíblia, você não pode simplesmente pegar a Bíblia e achar que ela é só para você. Não. Alguém escreveu a Bíblia para alguém. Então,
é saudável você fazer algumas perguntas para o texto bíblico. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Então nós precisamos olhar para o texto bíblico e pensar, quem escreveu esse texto? João. Para quem João escreveu? O texto está dizendo, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando escreveu? No final do primeiro século, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quando ele escreveu? Quando ele estava preso na ilha de Patmos. Qual a data? Possivelmente, final do primeiro século. Quem escreveu João? Para quem? 7 igrejas da Ásia Menor. Quando? Quando ele estava preso na ilha de Patmos. Por que ele escreveu? E aqui a gente entra em algo maravilhoso. Por que é que João escreveu esse texto? João estava preso. Confirmar a própria palavra, né, com a vinda de Cristo, a justiça de Deus. João estava preso na ilha de Patmos. E preso na ilha de Patmos, ele quer conversar com os seus discípulos da Ásia Menor. Você sabe muito bem que João foi pastor em Éfeso. Só que, se ele está preso na ilha de Patmos, cheio de soldados romanos, e ele tem muita coisa para falar para a igreja, e dentre estas coisas, ele fala mal do Império Romano, ou seja, ele mostra que o Império Romano é um enviado de Satanás para perseguir o povo de Deus. Como é que ele escreve no mais belo grego estas falas? Não tem jeito. Se João escreve de forma clara e objetiva tudo aquilo que o Império Romano estava falando com ele e com a igreja, as cartas não passam. Essa carta não passa. Então João tem a iluminação do Espírito Santo para usar um gênero textual para essa carta. Percebe que essa carta é cheia de simbolismos, correto? É cheio de simbolismos, de letras, de números, de cores, de símbolos, de trombeta, de selo. Por que é que João escreve assim? Para que, se um inspetor romano pegasse a carta, ele não conseguiria entender. Agora, quem está lá na igreja estudando Antigo Testamento, está entendendo. Então, João não escreve simplesmente uma narrativa, como o livro de Atos, por exemplo. Já leu Atos? Atos é contando uma história, desde a ascensão de Cristo até a primeira prisão de Paulo em Roma. Só que João não escreve uma narrativa. João escreve essa carta em um gênero textual chamado literatura apocalíptica. Então, João tem em mente a seguinte ideia: eu vou mostrar para os meus irmãos na Ásia Menor, através de símbolos, as realidades que estamos vivendo. Não vou escrever uma narrativa, não vou escrever um texto simplesmente profético ou uma epístola. Eu vou escrever em um gênero literário, que os símbolos transmitam uma realidade. Isso é chamado de literatura apocalíptica. Dentro da literatura apocalíptica, nós temos alguns elementos. E é por isso que você vai ver que é quase singular o livro de Apocalipse. Apesar de Daniel também usar a literatura apocalíptica, Zacarias usar literatura apocalíptica. O que é literatura apocalíptica? Você sempre vai guardar isso aqui, ó. O que é literatura apocalíptica? Você vai guardar isso aqui, ó. Uma forma de escrita onde símbolos demonstram realidades. O que é literatura apocalíptica? Uma forma de escrita onde símbolos representam realidades. Existem algumas características na literatura apocalíptica. Pastor, o senhor não vai explicar o texto, não? Hoje é a introdução. Pastor, tem que saber isso tudo aí para chegar no texto, versículo 1? Não é que precisa, mas se souber vai ser bom. Ok? Estou fazendo uma introdução ao Apocalipse hoje. Escuta isso. Algumas características da literatura apocalíptica. Primeira característica, revelação. Então,
quando você pega uma literatura apocalíptica, você percebe que uma das características dela é a revelação, ou seja, trazer às claras aquilo que está encoberto. Segunda característica, simbolismo. Simbolismo. Trazer a realidade em forma de símbolos. Olha a outra característica, mediação. Primeira característica de uma literatura apocalíptica, revelação. Segunda, simbolismo. Terceira, mediação. Ou seja, a literatura apocalíptica é escrita por alguém que teve acesso ao sobrenatural. João teve acesso ao sobrenatural. Você vai ver que no capítulo 4, Deus o manda subir ao céu. Vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. Quem foi outro na Bíblia que, arrebatado ou no corpo ou fora do corpo, eu já estou dando a dica, foi ao terceiro céu? Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz lá, olha que interessante isso aqui, olha que interessante isso aqui. 2 Coríntios 12, Paulo diz que foi ao terceiro céu. E lá ouviu e viu coisas indizíveis, que ao homem não é lícito falar. Mas João também foi ao céu, mas ele volta e escreve o que viu. Enquanto Paulo foi ao céu e não escreve o que viu, João foi ao céu e escreve o que viu. Menos, vamos ver se alguém vai lembrar quando a gente chegar lá. Seria porque tem aqui uma referência de diferentes céus, níveis de céus. A Bíblia não, é assim, João foi ao terceiro. Só que, mas essa visão diferente. Não, sabe por quê? Algo inefável que Não. consegue expressar. Sabe por que não? Porque é fato que Paulo foi ao terceiro céu. E ele diz que foi ao terceiro céu. Só que João, no capítulo 4, quando diz que ele foi ao céu, ele viu o trono de Deus. Então ele foi ao terceiro céu. Ele viu o trono. Ele não foi para um lugar menor, porque ele viu o trono de Deus. Sim, mas o que eu estou dizendo é, quem disse que o terceiro céu é o último? Se não, no nosso entendimento, que o trono seria um céu superior. O judeu acredita em 7 céus. A Bíblia Sagrada aponta apenas 3. Então eu me limito onde a Bíblia para. Sim. A Bíblia mostra 3 céus. Então nós estamos em concordância. O que eu estou dizendo é, se a referência de João em Patmos é o céu, que ele enxerga o trono, isso dá a ele um acesso à revelação. Revelation. E aí, Paulo, ele tem acesso a um outro céu. Talvez ele não chegou, mesmo com o conhecimento dele, mas ele não teve essa revelação. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque João viu o trono de Deus e Paulo foi ao terceiro céu. Se tem outro ambiente de céu, a Bíblia não diz. A Bíblia para no que Paulo disse, terceiro céu. Seria o céu dos pássaros, os céus dos planetas e o terceiro céu, a habitação de Deus. Então, acredito que esse terceiro céu para aí, porque Paulo não diz quarto céu, quinto céu, sexto. A cultura judaica diz 7 céus. Né? Então, mediação, escrito por pessoas que tiveram acesso ao sobrenatural. Quarta característica. Você falou revelação, simbolismo e Mediação. Aí você falou um outro aqui, que quando ele foi ao céu, como é que chama esse processo? Terceiro céu. Paulo foi ao terceiro céu e João, no capítulo 4, diz que foi arrebatado aos céus. Tudo isso é mediação. Alguém que teve acesso ao sobrenatural. É isso, né? Alguém que teve acesso ao sobrenatural. Quarta característica de uma literatura apocalíptica. Dualismo temporal. Dualismo temporal. Ou seja, ao mesmo tempo que o texto nos narra coisas do passado, nos narra coisas do futuro. Dualismo temporal. Ao mesmo tempo que o texto nos narra coisas do passado, também nos narra coisas do futuro. Dualismo de mundos é a penúltima. E a última, para mim, é a mais importante. Dualismo de mundos. O que é isso? Em uma literatura apocalíptica, ao mesmo tempo que o dualismo de mundos, ao mesmo tempo que a história nos é narrada na terra, nos é narrada no céu. Então, o livro de Apocalipse tem muito isso. Ao mesmo tempo que a história é narrada na terra, ela nos é narrada no céu. Exemplo claro disso no Apocalipse. Apocalipse 7. Apocalipse 7 são os 144 mil selados aqui na terra. Mas passa-se alguns versículos
nós vemos uma grande multidão glorificando a Deus no céu. Então, a literatura apocalíptica nos traz o dualismo de mundos. Ao mesmo tempo que a história é contada na terra, ela é contada no céu. E agora, a última característica aqui, das que eu tenho, né? Sobre a literatura apocalíptica, para mim é a mais importante. A última característica é a revelação cíclica. Revelação cíclica. Se você não está entendendo nada até agora, mas entender essa característica, você já entendeu o Apocalipse. Revelação cíclica. Uma literatura apocalíptica te conta a mesma história várias vezes. É um ciclo. Não é uma história inteira do capítulo 1 ao capítulo 22. É uma mesma história contada várias vezes entre o capítulo 1 e o capítulo 22. Deu para entender? Nós temos 22 capítulos no livro de Apocalipse. Alguns falham na interpretação, na minha visão, porque não é todo mundo que concorda com a revelação cíclica, porque eles entendem que do capítulo 1 ao capítulo 22, a história é contada de forma linear. A ideia seria, o capítulo 1 realmente antecede o 2, o 2 antecede o 3, tá entendendo? O 18 antecede o 19. No curso dos acontecimentos. Temporal. Só que uma revelação cíclica nos mostra que não. Você vai perceber, irmãos, que no Apocalipse nós temos a mesma história contada 7 vezes. 7 vezes. E o número 7 é extremamente importante no Apocalipse. Os números são importantes no Apocalipse. O número 7 mostra a perfeição de Deus, né? O número 7 é um simbolismo para Deus e sua perfeição no Apocalipse. Você levantou a mão? O ciclo, a gente pode interpretar que, ao decorrer, vamos dizer, até a história de hoje, aconteceu fatos que você pode comparar com o Apocalipse, gerações por gerações? Sim, pode. Só que a ideia não é que termina um ciclo da história e começa outro ciclo. Não. A ideia da revelação cíclica é, ao longo da história, as coisas vão acontecendo. Porém, quando termina o ciclo de contar a história, começa a história a ser contada de novo. A mesma história. Não é assim, termina um ciclo aqui, aí vem uma segunda fase da história do povo de Deus. Não é isso, não. É a mesma história sendo contada 7 vezes. O ciclo é o conto da história, não os fatos. Até aqui, ok? Eu vou falar aqui para quem está anotando, mas você não precisa esquentar a cabeça com isso, porque nós vamos estudar todos esses ciclos, ok? A história é contada no Apocalipse 7 vezes. 7. Olha para você ver como é dividido. E assim nós iremos estudar o Apocalipse, versículo por versículo, a partir da semana que vem. 7 vezes a história é contada. 7. Do capítulo 1 ao 3 é a primeira vez. Do 4 ao 7 é a segunda vez. Do 8 ao 11 é a terceira vez. Não necessariamente. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, a sexta vez. Eu vou repetir. E do 20 ao 22, a sétima e última vez que a história é contada. Então vamos lá. Do 1 ao 3, a primeira vez que a história é contada. Do 4 ao 7, a segunda vez que a história é contada. Qual história? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Qual história o Apocalipse te conta? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Do 1 ao 3, a primeira vez. Do 4 ao 7, a segunda vez. Do 8 ao 11, a terceira vez. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, a sexta vez. E do 20 ao 22, a sétima e última vez. A história é contada. Cada vez que essa história é contada, mais detalhes são ampliados. Para que isso?
para fixar a história. Eu vou te dar um exemplo de revelação cíclica fora do Apocalipse, o livro de Daniel. Se você já leu Daniel, em Daniel 2 e Daniel 7, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, você tem a mesma história contada, mas em símbolos diferentes. Qual é a história de Daniel 2 que se repete em Daniel 7? A queda dos impérios mundiais. Primeiro vem a Síria, depois vem a Babilônia, depois vem o Império Persa, depois vem o Império Grego, depois vem o Império Romano. Daniel 2 conta essa história, só que através do sonho de Nabucodonosor, através de uma estátua. A pedra que rola é o reino de Cristo. Daniel 7 conta essa mesma história, começando pela Babilônia, através de animais. A queda de impérios. Daniel 2, através de uma estátua. Cada parte da estátua era um império. Em Daniel 7 é a mesma história, a história de impérios, só que agora contada através de animais. Animais. É isso que o Apocalipse faz. É por isso que no Apocalipse nós temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 vozes e por aí vai. É interessante você saber que todas as vezes que essa história se repete, mais detalhes são acrescentados à história. É como se fosse, como é que chama aquele negócio? Uma lente. Uma lente. Primeiro você vê uma história assim, no geral. Depois ela aproxima você da história e te conta mais detalhes. Depois aproxima você mais até chegarmos no novo céu e na nova terra, na eternidade. E sabe o que é legal? Sabe qual que é uma prova clara de que o livro de Apocalipse conta uma história 7 vezes? Qual história, gente? Qual história? Qual história? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa história nos é contada 7 vezes, e a prova disso é que o livro de Apocalipse não narra só uma vinda de Cristo em glória. Ou melhor, não narra só uma vez a vinda de Cristo em glória. No capítulo 1 nós temos a vinda de Cristo em glória. No capítulo 3 nós temos a vinda de Cristo em glória. No capítulo 6 nós temos a vinda de Cristo em glória. No capítulo 11 nós temos a vinda de Cristo. No capítulo 19 nós temos a vinda de Cristo. Por 7 vezes o livro de Apocalipse nos narra a vinda de Cristo. Se fosse algo de forma linear, se a revelação cíclica não pudesse ser usada no livro de Apocalipse, nós não poderíamos ter 7 vezes a vinda de Cristo nos sendo narrada em Apocalipse. Não. Mas isso nos prova que a história está se repetindo. A ideia do Apocalipse é assim, você vai lendo. Aí você lê, mas você não está entendendo muita coisa não. Só que aí, lendo, você percebe assim, mas parece que eu já vi isso aqui nesse livro. Parece que eu já li isso. Parece que isso já aconteceu. É porque é a mesma história contada 7 vezes. Isso é a maior característica da revelação cíclica, A mesma história contada várias vezes. No caso de Apocalipse, 7 vezes, ok? Você vai perceber que as cores representam muita coisa no Apocalipse. Os números também apresentam e representam muitas coisas no Apocalipse. Quer um exemplo? No livro de Apocalipse nós temos o número 7, que eu já falei, que é um número que simboliza a perfeição de Deus. O livro de Apocalipse também mostra o número meia dúzia, o número 6 e o número 10 como números do mal. Número 6 e número 10 como números do mal. No livro de Apocalipse, o número 4 representa a criação. A criação. No livro de Apocalipse, o número 12 representa o povo de Deus. 7, perfeição. 6 e 10, mal. 4, criação. 12, o povo de Deus. Você não pode ir para o Apocalipse. Vou falar isso aqui, vamos ver se você vai lembrar disso lá no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ver se você vai lembrar. Os números de Apocalipse não podem ser tomados de forma literal. Não podem. Se você compreender os números do Apocalipse de forma literal, você vai ter que acreditar que o Espírito Santo, na verdade, não é 1, são 7.
Porque o texto mostra os 7 Espíritos de Deus. Se você tomar os simbolismos e também dos números como literal, eu vou te mostrar como é Jesus. Eu vou ler um texto aqui que mostra como é Jesus. Vamos ver se pode ser tomado literal ou simbólico. Olha como é Jesus. Abra comigo em Apocalipse 5, meia dúzia. Apocalipse 5, meia dúzia. Olha como é que é Jesus, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Imagina Jesus com 7 chifres. Bem como 7 olhos. Imagina Jesus com 7 olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então esse cordeiro que João viu, que como, tendo sido morto, esse cordeiro, como tendo sido morto, João está vendo ele com 7 chifres, com 7 olhos e com 7 espíritos. É o seu Jesus? Cuidado com o que você vai responder. É o seu Jesus? É claro que é o seu Jesus. Olha para você ver que interessante. É o seu Jesus? Mas Jesus é assim? Não. Literatura apocalíptica. Símbolos que representam coisas. 7 chifres. Chifre na Bíblia é poder. Chifre na Bíblia representa poder, força, vigor. Primeiro, assim, se perguntar quem teria 7. 7 chifres é outra coisa na nossa cultura. Mas não, 7 chifres, todo poder. Quem é todo poder é onipotente. Agora, o texto também diz que ele tem 7 olhos. 7, perfeição. Ele vê todas as coisas. Quem vê tudo, sabe de tudo. Quem sabe tudo é? Agora, ele também tem 7 Espíritos de Deus. E o texto, esse já me ajuda a entender o que é. Enviados por toda a terra. Quem tem 7, que é perfeito, e está em todo lugar é onipresente. Então, nesse versículo, nós temos a divindade de Jesus. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é Deus. Agora, você não pode entender que esses 7 chifres são literais. 7 chifres na cabeça de Jesus? É claro que não. É um símbolo de poder. Então, nós temos que tratar o livro de Apocalipse como simbólico. Os números do livro de Apocalipse são simbólicos, mas não é o idealismo, que é só no campo das ideias. É um símbolo que representa uma realidade. Ok? Giovana. Tudo isso... Espera aí só um minutinho. Ela estava falando. E tudo isso, essa maneira metafórica de escrever para driblar os guardas... Acredito eu. O texto não diz. Acredito eu que sim. Por quê? Porque ele está preso, o soldado está levando carta. O que esse camarada está falando do Império Romano? Aí fala que o Império Romano é a grande meretriz. O que é a grande meretriz? Fala que é a grande Babilônia. Roma, a grande Babilônia. Mas o judeu e o cristão que está lá na Ásia estudando o Antigo Testamento sabe o que a Babilônia fez com o Reino do Sul. Destruiu. Opa, então é um inimigo do povo de Deus. É Roma, mas ele diz que é besta do mar. Mas sabe que o chifre é o poder? Não sabe. Isso é Antigo Testamento. Salmo 92, por exemplo. Tu reerguestes o meu chifre como de búfalo. Ou seja, tu aumentou o meu poder, renovou o meu vigor. Autoridade. O livro de Apocalipse, outro detalhe que eu não falei ainda. Lembrando agora. O livro de Apocalipse é completamente baseado no Antigo Testamento. Completamente. Você vai ver passagens se repetindo. Isaías, Zacarias, Daniel. O livro de Apocalipse é completamente baseado no Antigo. Pode falar. O número 7, o primeiro 7 que parece é literal. São as 7. Qual? Não, literal, sim. Não, sim, sem dúvida. A partir daí, 7 já são outras. Sim, olha, foi até uma observação muito boa, porque eu volto em Apocalipse 1,19. Escreve as coisas que vistes, as 7 igrejas. As que são no seu tempo. E as que hão de acontecer. Então, se eu trato o preterismo com futurismo, não há problema algum em entender que o 7 é literal, 7 igrejas.
Mas os 7 Espíritos de Deus, e dali para frente não, seja símbolos, né? Sem problema algum. Alguma pergunta até aqui? Não? Só para encerrar hoje, né? Só temos mais 5 minutos, só para encerrar esse momento. Então você vai perceber essa revelação cíclica e os detalhes. Por exemplo, 7 igrejas, começaremos daqui a um tempinho. Foca nos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você vai perceber que não é à toa que são ciclos de 7. 7 selos, o que é isso? Não vou explicar agora que vai embolar. 7 trombetas, o que é isso? 7 taças, o que é isso? Você vai ver que é o desenrolar da história. Ok, meus irmãos? Então, o livro de Apocalipse, na sua introdução, é basicamente isso. A partir da semana que vem, nós entraremos no texto. E aí é versículo por versículo. A partir do capítulo 1, versículo 1. Pastor, vou faltar. Vai não. Vai trazer mais gente. Né? Volte sempre e traga mais gente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, tirar a nossa foto. Esse simbolismo aqui da pessoa de Jesus, por exemplo, onde que explica que os 7 chifres é poder? Interpretação baseada no Antigo Testamento. Você até pegou um fácil, que é o chifre. O chifre nos Salmos representa poder. A palavra chifre representa poder, força. Você pode ver isso em Salmo 92:10, por exemplo. Chifre é poder. Chifre é força. Então você tira estas bases de interpretação no Antigo Testamento. Entendeu? Vamos orar, gente? Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo bíblico. Obrigado, Deus, por esse início, né? De mais um momento de estudo. Já estudamos tantas coisas aqui, Pai. O Senhor tem aberto os nossos olhos à luz das Escrituras e eu tenho certeza que não será diferente. Peço, Pai, que os meus irmãos permaneçam até o fim do estudo, que eles possam vir com fome e com sede de aprender deste livro, que eles possam ter sede desta palavra e que o Apocalipse possa ser mesmo, Deus, um descortinar na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Minha irmã, vem para cá, Vitor, vem para cá.